pacote competitivo dos Jogos, que trarão à capital são tomense cerca de 800 pessoas, entre atletas, treinadores e dirigentes desportivos. Para a sua realização, o país precisa mobilizar cerca de 7 milhões de euros. Para o Orçamento do Estado de 2013, já está previsto uma verba considerável para a organização, para a preparação e também a verba para a infraestrutura desportiva, mas há algumas ações também que poderão ser diminuídas, tendo em conta o engajamento dos nossos parceiros de cooperação, nomeadamente os países membros da comunidade da CPLP, que estão bastante abertos e sensíveis em dar todo o apoio necessário. Para já, uma das grandes preocupações está ultrapassada. Tem a ver com a questão da segurança e a matéria de saúde. Nós já vimos, pelo menos da parte de Portugal e Angola, essa possibilidade de termos cá durante os Jogos médicos especialistas em todas as áreas necessárias e também de parte mesmo de Angola veio a possibilidade de assegurar, caso haja essa necessidade de evacuação. Os atletas já não serão alojados nos estabelecimentos escolares, uma hipótese que foi desaconselhada pelos diretores dos desportos da CPLP, que recentemente estiveram reunidos no Hotel Praia, na capital são tomense. Aconselharam para termos um maior conforto dos atletas, que nós pudéssemos promover o alojamento de toda a delegação, incluindo atletas, nas instâncias hoteleiras. A preparação dos atletas está agendada para o início de 2013. A realização dos Jogos Juvenis da CPLP na capital são tomense será também uma oportunidade do país testar a sua capacidade organizativa de forma a abrir portas para acolher outros eventos de vulto, destacou o secretário de Estado da Juventude e Desporto, Abenildo Oliveira. E aproveitando desse evento, desses jogos, vamos também promovermos aqui uma demonstração daquilo que é a nossa diversidade, daquilo que é o nosso valor cultural, e temos muito para dar e para oferecer e projetar a imagem de São Tomé e Príncipe. Por um lado, por outro lado também é uma oportunidade para nós testarmos a nossa capacidade organizativa, e daí que nós contamos com o apoio de todos os santomenses, todos e cada um de nós santomenses. 2 dias depois das barricadas montadas nas vias de acesso à antiga empresa Santa Margarida, representantes da população, do Ministério das Obras Públicas, da Câmara de Mesoche e da empresa Satocau encontraram-se hoje para chegarem a um acordo. Em causa estão reivindicações que incluem reparação das estradas, água potável e assistência sanitária aos moradores locais. Foi o primeiro encontro destinado a encontrar uma solução 2 dias depois da barricada nas principais vias de acesso a Santa Margarida. A Câmara Distrital de Mesoche acolheu o encontro com o objetivo de encontrar respostas às reivindicações dos moradores locais. Na mesma mesa, a representação dos moradores, da empresa Satocau, do Ministério das Obras Públicas e o presidente da Câmara Distrital de Mesoche, que apadrinhou o encontro. Chegamos a um compromisso de entreajuda que, aliás, faz parte do projeto da Satocau, que é ter um caráter social e de apoio a todas as comunidades onde se encontra. A principal reivindicação aqui foi os acessos. Como é óbvio, é uma responsabilidade do Estado. Havia aqui um representante do Ministério de Obras Públicas que se comprometeu a efetuar um orçamento, de colocar tanto a comunidade como o Presidente da Câmara ao corrente da evolução dessa situação, e que nós dissemos que a Satocau, embora não tenha essa obrigação, está disponível, depois de analisar o orçamento, a dar um apoio. A empresa Satocau manifestou-se aqui perante nós que eles irão, contribuir para a construção da estrada da empresa Santa Margarida. E eles ficaram por fazer um levantamento da estrada e apresentar também, junto ao levantamento, com um orçamento ao qual deverá ser apresentado. E quanto à parte de saúde, nós também, junto ao senhor delegado distrital de saúde, encontramos uma solução, que é, eles para a semana vão mandar
dos agentes fazerem lá a formação. Recorde-se que na origem das reivindicações estão a reabilitação das vias de acesso à empresa, falta de água potável e o desfuncionamento do sistema de saúde. Uma delegação do município de Moura, Portugal, chefiada pelo seu presidente, iniciou hoje uma visita de 5 dias ao distrito de Lembá. A visita vai servir para as referidas autarquias identificarem novas áreas de cooperação. É a primeira visita do presidente do município de Moura, Portugal, ao distrito de Lembá, depois de vários anos de cooperação entre as duas autarquias. José Maria Pós de Mina foi recebido pelo seu homólogo e depois foi apresentado oficialmente aos vereadores, autoridades e representantes da sociedade civil do distrito de Lembá. No seu discurso, o presidente da Câmara de Lembá destacou a importância da cooperação existente com o município de Moura e disse que, para além de formação profissional e reforço dos recursos humanos, gostaria de explorar a área de energia renovável com a sua congênere de Portugal. Mundialmente reconhecida capacidade e experiência no domínio das energias renováveis poderá ser um setor a explorar e, de certo, desejado por nós, que, por heroína, embora residindo no distrito onde está instalada a maior central hidroelétrica do país, só uma pequena minoria da nossa população dispõe de energia elétrica nas suas casas. Outras áreas identificadas no balanço da nossa cooperação elaborado durante a minha visita em junho ao município de Moura podem ser igualmente objeto de ações de cooperação entre os nossos municípios. O presidente do município de Moura mostrou-se sensível a este pedido manifestado pelo presidente da Câmara de Lembá, mas chamou a atenção para a difícil situação que Portugal atravessa. Esta nossa deslocação, do ponto de vista do interesse do nosso município, também visa encontrar formas e meios também de nos ajudar a nós a sair desta difícil situação. Quero aqui reafirmar da nossa parte a disponibilidade de, durante estes dias, além de naturalmente agradecermos as visitas e a magnífica hospitalidade, de podermos ter aqui espaços de trabalho para identificarmos ações e iniciativas concretas para aprofundarmos esta nossa colaboração. O Sr. Presidente referiu e bem a experiência que temos no domínio das energias renováveis e que nos tem levado, digamos assim, a apresentar e a divulgar esta experiência em vários pontos, portanto, do nosso planeta, e que é hoje e pode ser um importante, além de resolver um problema prático e concreto, que é o problema da energia elétrica, ele pode ser um importante fator ao serviço do desenvolvimento. No seu primeiro dia de visita ao distrito de Lembá, José Maria Pós Mina realizou uma palestra sobre o tema O Poder Local Democrático, dirigido aos vereadores da Câmara e alguns elementos da força viva do referido distrito. Começou hoje uma ação de formação na área de violência doméstica destinada a técnicos do Centro de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica, advogados, profissionais de saúde e das forças de segurança. Trata-se de uma formação que tem como objetivo dar melhor preparação aos profissionais das áreas que lidam diretamente com os casos de violência doméstica, criar condições para que haja comunicação entre as diferentes instituições e fazer uma análise conjunta das lacunas existentes nos apoios que são prestados às vítimas. Somos um centro que atendemos diariamente muitas vítimas de violência doméstica. Mas não somos os únicos, não é? Nós temos a polícia, os hospitais, o Ministério Público, que também recebem pessoas, não é, que são vítimas de violência doméstica ou outras. Portanto, nós somos instituições que são consideradas portas de entrada para essas pessoas. A polícia está a fazer o seu trabalho, nós agora estamos a iniciar o processo de instalação de uma rede de atendimento de apoio à vítima, apoio à vítima de violência baseada no género, seja doméstica ou outra violência doméstica ou outro tipo de violência qualquer. O que nós queremos agora é que a vítima não tenha que falar toda vez que vai para o centro, depois o centro encaminha, por exemplo, para a polícia, para o Ministério Público contar essa história. A vítima, assim que dá a entrada, num dos pontos quaisquer de entrada, seja o Ministério Público, tem que ter o apoio e atendimento que ela merece.
O porquê da violência doméstica, porque existe e porque se perpetua, são algumas das questões abordadas durante esta formação, em que são ensinadas algumas situações de violência doméstica para melhor se perceber e dar resposta ao problema. Nós começámos por tentar desconstruir um bocadinho os estereótipos e os mitos em volta dos papéis sexuais atribuídos à mulher e ao homem, para depois tentar entender o porquê da violência doméstica, porque é que existe, porque é que se mantém, porque é que se perpetua. E estamos atualmente a trabalhar as práticas para evitar a revitimização destas situações e, de facto, vamos sentindo que começam a ser mais assertivos em relação ao que é a violência. Isso é muito importante, de facto, é um passo muito importante. É preciso que percebam que a violência é um crime e é um crime público que deve ser denunciado por todos e por todas. Enquanto conhecedor do caso de violência doméstica, eu já sei como atender uma vítima, como comportar com a vítima, como encaminhar a vítima, mais ou menos assim. É uma maneira de inteirar melhor e também passar a mensagem à vítima, quais são os seus procedimentos, os seus deveres, os seus direitos. A formação terá uma duração de 7 dias e está a decorrer no Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Género. O Centro Cultural Português acolheu a primeira Assembleia Geral da Federação de Canoagem, CERF. Durante o encontro foi apresentado e aprovado o novo Estatuto da Federação e o Plano de Atividades para 2012-2016. O Estatuto da Federação de Canoagem Surf de São Tomé e Príncipe foi ontem aprovado. A Assembleia Geral tinha como objetivo agregar 3 modalidades aquáticas, a canoagem, o surf e a natação, para formar um grupo mais forte com maior capacidade de resposta às exigências e criar condições básicas para a prática destes desportos no país. Uma união que não foi de todo feliz, visto que a natação ficou excluída desta federação. A intenção da Associação da Canoagem. Há mais 2 desportos, o surf e a natação, numa só federação. Era porque estávamos convictos que assim seríamos um grupo mais forte, capaz de encontrar soluções aos ingentes problemas que nos afetam e, sobretudo, tentarmos criar condições básicas para a prática destas modalidades desportivas no país. Mas, infelizmente, 24 horas antes desta Assembleia, a Comissão foi surpreendida com o aparecimento de uma federação, até então desconhecida, denominada Federação de Natação e Salvamento de São Tomé e Príncipe, criada, segundo o subscritor da Carta, desde 2006, tendo já realizado uma Assembleia Geral em 2008. Mas São Tomé e Príncipe não esteve nos Jogos de 2008 com natação, nem tampouco esteve nos Jogos de 2012 com natação, mesmo existindo vagas para o efeito. Perante essa situação, que nos alerta de que o sistema desportivo reclama alguma organização, preferimos não associar a natação na nossa federação, esperançosos de que a dita federação comece realmente a funcionar e a criar as condições mínimas de prática aos jovens santomenses. Apesar do surf ser uma prática desportiva recente no país, esta modalidade tem conquistado cada vez mais seguidores, que se têm destacado neste desporto. O objetivo é criar profissionais são-tomenses nesta modalidade para futuras competições. Em São Tomé e Príncipe, cada vez mais existem um maior número de praticantes de surf. É um prazer deslizar nas ondas, é algo que seduz qualquer criança, qualquer adulto. Portanto, é algo que nos dias futuros São Tomé pode aproveitar e deve aproveitar para se desenvolver, não só a nível turístico, como também a nível desportivo e a nível social. Sente que existe uma capacidade, um interesse?
eu não sinto, tenho a certeza que existe uma imensa potencialidade nos miúdos que fazem surf nos dias de hoje. Eu vim para cá começar a fazer surf há uns 4 anos, já fazia surf há alguns anos, e eles, espero que não gozem comigo, mas efetivamente já existem mais miúdos a fazerem surf do que eu alguma vez imaginei e a fazerem surf bem melhor do que eu. A Assembleia Geral da Federação de Canoagem e Surf decorreu ontem à tarde no Centro Cultural Português. A nova embaixadora de Cuba para São Tomé e Príncipe e Angola encontrou-se ontem com a Associação dos Antigos Estudantes São Tomenses em Cuba. O encontro teve lugar no Instituto Superior Politécnico. Este encontro entre os antigos estudantes de Cuba e a embaixadora cubana abriu alas para debates sobre várias questões que preocupam a Associação dos Antigos Formados e Amigos de Cuba. Foi um bom encontro, embora devia ter aparecido mais pessoas. O que nós achamos, porque conversamos na conversa dia a dia, que o país deve aproveitar muito melhor os seus quadros. O país deve explorar mais os seus quadros. Vocês acham que estão a ser mal aproveitados? Eu acho que sim, porque existem pessoas nos lugares que não devem estar. O país deve criar condições de colocar os quadros nos devidos lugares e fazê-los trabalhar, porque sem homens e mulheres formados e no lugar certo, eu acho que o país não chegará onde todos os santomenses querem que chegue. A forte participação dos estudantes e amigos de Cuba neste encontro deixou impressionada a embaixadora cubana, que concluiu que só com muito trabalho e pertinência a associação poderá conquistar mérito e atingir os seus objetivos. Como eles podem fazer a associação ser mais forte e como podem ter as coisas que estão a fazer mal, como é que podem fazer outras coisas, atividades para a associação crescer, estar mais forte. Mas é basicamente um trabalho que ele tem que fazer internamente. Como membro da associação, Maria das Neves não ficou indiferente às reclamações dos antigos estudantes de Cuba e apelou à união e à esperança nos dias melhores. O que eu quero pedir e apelar à associação é que não desanime, é um longo caminho a percorrer. E pouco a pouco, com unidade e coesão, muitas coisas poderão ser feitas. Os antigos estudantes e amigos de Cuba continuam o vínculo com o governo cubano. Barack Obama vai pronunciar o seu primeiro discurso dedicado à economia. Entretanto, no último agradecimento à sua equipa de campanha, Obama não conteve as lágrimas. Barack Obama mais emocional do que nunca no início do seu segundo mandato. Depois de ter vertido algumas lágrimas no comício final de campanha no Iowa, o presidente voltou a não conter a emoção na noite de quarta-feira em Chicago, ao agradecer o trabalho de equipa melhor do que nunca dos voluntários que o acompanharam durante a campanha eleitoral. Um último agradecimento antes do presidente se lançar no grande desafio do seu segundo mandato, a resolução da crise económica norte-americana, nomeadamente a obtenção de um acordo com a oposição até ao final do ano para evitar o chamado precipício fiscal. O presidente vai pronunciar esta tarde um discurso dedicado ao tema, onde deverá, como durante a campanha, sublinhar a importância da contribuição dos mais ricos e provavelmente anunciar a remodelação da sua equipa, nomeadamente nas pastas das finanças e dos negócios estrangeiros. A primeira visita ao estrangeiro de Obama no final da próxima semana será à Tailândia, Myanmar e Camboja, uma deslocação simbólica à Ásia, com a China no centro das preocupações. Enquanto isso, a Câmara de Nova Iorque anunciou medidas de racionalização de combustíveis. Carros com matrículas pares e ímpares alternam dias de abastecimento. É uma das consequências de mais uma tempestade que se abateu sobre Nova Iorque, desta feita a de neve. A seguir ao Sandy veio a neve, em quantidades inéditas nesta altura em Nova Iorque. Um novo revés para o lento processo de recuperação. Milhares de residências voltaram a ficar sem eletricidade. A escassez de combustíveis ainda se vai estender pelas próximas semanas. Várias estações de serviço colocaram um limite de $40 por abastecimento. O presidente da Câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, estima que apenas 25% das estações estejam em funcionamento. Os condutores continuam a enfrentar longas filas
o que aumenta a frustração e isso vai durar mais algum tempo. A única forma considerada viável agora para ajudar a acelerar os abastecimentos e prolongar os horários das estações é alternar os dias em que os condutores podem comprar combustível. Ou seja, os carros cuja matrícula termina num número par abastecem num dia, os que têm ímpar no dia a seguir. Os taxistas nova-iorquinos ficam isentos da medida. Para além dos veículos, os combustíveis são urgentes para outras finalidades, como aponta este residente de Rockaway, que diz que vai tentar arranjar uma quantidade suficiente para aquecer a sua casa. 2 refinarias e 7 terminais petrolíferos permanecem encerrados. Com o rigor do inverno a antecipar-se, mais de 760 mil lares continuam sem eletricidade no nordeste dos Estados Unidos. Movimentos da oposição síria reúnem-se no Catar para criar uma coligação única contra o regime de Bashar al-Assad. Uma união efetiva e funcional contra Bashar al-Assad é o que pretendem os vários movimentos da oposição síria reunidos em Doha, no Catar, onde se procura um entendimento para criar uma estrutura política coesa. Tem sido justamente o principal bloco da insurgência, o Conselho Nacional Sírio, a colocar reticências a um acordo, questionando o equilíbrio de poderes na futura coligação política. No entanto, segundo Riyad Seif, que tem coordenado as negociações sob os auspícios da Liga Árabe, pela primeira vez há compreensão e harmonia que fazem com que a unidade esteja de facto ao alcance. Daí que esta reunião seja diferente, quer pela presença de várias fações da oposição, quer pelo estado de espírito positivo. Na verdade, já estão definidas as bases de um plano federativo que prevê esforços conjuntos em termos de ações militares, ajuda humanitária e administração de zonas nas mãos dos insurgentes. A jornalista da Euronews, Maha Barada, aponta que uma oposição unida pode captar mais apoios internacionais e ganhar força na luta contra o regime de Bashar al-Assad, seja através de meios pacíficos ou em guerra. Antes do fecho desta edição, fique com a previsão do tempo para este sábado, 10 de novembro de 2012. Previsão meteorológica para as próximas 24 horas. Céu apresentará geralmente nublado com algumas abertas ao longo do dia. Vento soprará de modo geral fraco do quadrante sul. Possibilidade de ocorrência de períodos de aguaceiro ou chuva fraca acompanhada de trovoada, principalmente nas regiões montanhosas sul de São Tomé, assim como na região autónoma do Príncipe. Temperatura do ar em graus Celsius. São Tomé, temperatura máxima 30, mínima 21. Guadalupe, máxima 30, mínima 21. Neves, temperatura máxima 31, mínima 22. Santana, máxima 29, mínima 21. Trindade, máxima 28, mínima 20. Em Angulares, temperatura máxima 29, mínima 21. Porto Alegre, temperatura máxima 30, mínima 22. Sundi, máxima 28, mínima 21. Santo Antônio, máxima 29, mínima 22. E em Bela Vista, temperatura máxima 28 e mínima 22. Informação regressa amanhã no Jornal das 13. Boa noite e bom fim de semana.